Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano, semana de número 49, quarto dia. Hoje nós vamos ler Joel 2 e 3 e também Provérbios capítulo 8 e 9. Pai, obrigado por mais um dia de vida, mais um dia na sua presença, mais um dia de leitura da sua palavra. Nós estamos aqui, Deus, e clamamos pelo seu amor, pelo seu poder, que a sua graça venha sobre nós, Deus, no dia de hoje, que a gente possa experimentar mais de ti, Deus, que a gente possa viver, Deus, uma vida sábia, uma vida de sabedoria, Deus, como nós temos aprendido, Deus, que o nosso coração possa andar nos caminhos de sabedoria, os caminhos da instrução do Senhor, os caminhos da sua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se no curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre para frente. Avançam por entre os dados, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre as cidades, correm ao longo da muralha, sobem em casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente de seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Eles têm feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra. Regozije-se e alegre. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los
pelos anos de colheitas, que o gafanhoto destruiu, que o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador e meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as filhas e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Glória a Deus pela sua palavra, a restauração do seu povo, ao alcance de uma oração, ao alcance do arrependimento, ao alcance dos nossos corações se voltando para Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus, eu te amo. Obrigado, Deus, porque hoje, se nós voltarmos os nossos corações para o Senhor não nos desprezarás. O Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos resgatar, o Senhor, além de tudo, vai nos abençoar e vai transformar as nossas vidas. Deus, o Senhor é bom. Eu creio na sua bondade e eu quero a sua bondade sobre a minha vida, Deus. Eu quero que seja assim na minha vida e na vida de cada um que nos ouve, Pai. Eu declaro a sua bondade. Deus, a sua graça, a sua misericórdia, Deus, a sua graça que faz além daquilo que nós podemos pedir. A sua graça, Deus, que nos dá o que nós nunca poderíamos merecer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Joel, capítulo 3. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles o venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e as suas foices façam lança. Digam ao fraco, eu sou um guerreiro. Venha depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnem-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali mesmo me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força nas uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões do vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não mais brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente.
Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo livro de Joel. Que livro especial, livro de restauração, um livro de promessas para minha e para a sua vida. Glória a Deus, Provérbios capítulo 8. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu e a sabedoria moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder, pois por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Eu ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer. E me alegrava continuamente em sua presença, ou com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. E todos os que me odeiam amam a morte. Glória a Deus pela sua palavra, um convite da sabedoria. Muito lindo ver como Deus, de novo, né? Deus, ele deseja dar sabedoria minha a você. É o dos pedidos mais fáceis, porque a palavra do Senhor fala que aquele que pede sabedoria, ele dá sabedoria livremente, com abundância. E eu e você simplesmente podemos pedir, e aqui nesse capítulo 8 de Provérbios é um convite da sabedoria para mim e para você. A sabedoria está falando, por favor, venha atrás de mim, eu estou disponível a vocês. Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida.
Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.